Aí. Então, a gente vai apresentar sobre as doenças metabólicas, nutricionais e tóxicas do sistema nervoso central. Bom, como definição geral, a gente tem que essas doenças elas são causadas por toxinas, deficiências nutricionais ou falências de órgãos, como o fígado e rim, principalmente. No caso das intoxicações, elas podem ser ocasionadas por pesticidas, que são os compostos orgânicos, por compostos inorgânicos, como por exemplo o chumbo, por plantas tóxicas, por micróbios ou também por animais. Já essas deficiências nutricionais, elas podem ser causadas pela ingestão inadequada de certos minerais e vitaminas, ou seja, um desbalanço na dieta. As características principais dessas doenças são o início agudo ou hiperagudo, com uma evolução muito rápida e, na sua maioria das vezes, fatal. E principalmente caracterizada por lesões bilaterais e simétricas, principalmente no encéfalo e na medula. Como principal padrão de lesão, a gente tem a malácia. A gente sabe que a malácia, como já foi explicado nas outras reuniões, é uma necrose liquefativa do tecido nervoso e é caracterizada pela perda completa dessa arquitetura celular. Então, macroscopicamente, a gente vai ver essas áreas amolecidas no encéfalo, na medula, com coloração amarelada ou acinzentada. Já no microscópio, a gente vai ver a lise de neurônios, a degeneração de astrócitos e também dos oligodendrócitos, como também um edema acentuado e um infiltrado de macrófagos, que vão estar fagocitando restos celulares. Como um esqueminha para malácia, a gente tem primeiro a malácia hemorrágica. Caso ela seja focal, ela pode ser por causa de um trauma, ou, por exemplo, uma contusão, ou pode ser vascular, ou por um infarto hemorrágico, né? Já se ela for multifocal, se ela for não simétrica, a causa pode ser vascular, por trauma, por uma infecção ou tóxico metabólica. Agora, se ela for simétrica, ela é tóxico-metabólica. Então, ela pode estar na substância cinza ou na substância branca. Se for na substância branca, vai ser enterotoxemia, e se for na cinzenta, vai ser uma deficiência de tiamina. Agora, numa malácia não hemorrágica, ela pode ser focal ou multifocal. Caso seja multifocal não simétrica, pode ser tóxico-metabólica, vascular ou inflamatória. Agora, se for multifocal simétrica, pode ser tóxico-metabólica se for na matéria cinzenta e branca. Se for só na substância cinzenta, pode ser no córtex tóxico-metabólica. Pode ser tóxico-metabólica se for só na substância cinzenta profunda. E se for na medula espinhal, tóxico-metabólica. Agora, se ela for focal, ela pode ser inflamatória ou vascular. Esses são dois esqueminhas que a gente vai mandar depois lá no grupo, porque eles são bem legais e eles associam assim bastante as lesões. Como outro principal padrão de lesão, tem o estado esponjoso, que ele é caracterizado pela vacuolização do neurópilo e ou das bainhas de mielina, que vai conferir ao tecido um aspecto espumoso. Então, o que pode causar isso? Pode ser o edema intracelular, que é o chamado edema citotóxico, que vai ter a vacuolização dos astrócitos e neurônios, que é causado por distúrbio osmótico ou metabólico. O edema extracelular, que é o vasogênico, que vai ter o acúmulo de fibras de líquido entre as fibras nervosas ou na bainha de mielina. Vai ter a degeneração mielínica e também pode ser pelo acúmulo de substâncias tóxicas ou metabólicos. Aqui também é outro esqueminha, caso seja na substância cinzenta. Se tiver mudança reativa e for simétrico, pode ser algum tipo de doença. Se for não simétrico, pode ser associado a edema. Caso não tenha nenhuma alteração reativa, se for simétrico, degeneração esponjosa. Se for não simétrico, pode ser só autólise. E aqui também outro esqueminha, agora na substância branca. Aí, caso tenha mudança reativa, se for simétrico, pode ser degeneração esponjosa, degeneração da mielina, degeneração axonal ou por velhice. Se for não simétrico, pode ser edema, desmielinização ou degeneração valeriana, que foi um dos primeiros temas que a gente apresentou nas apresentações. E caso não tenha nenhuma alteração reativa e for simétrico, é degeneração esponjosa ou autólise. Agora, se for não simétrico, é autólise. Agora, falando principalmente da encefalopatia metabólica, sabe-se que ela pode resultar tanto da insuficiência hepática ou da insuficiência renal, que vão ser chamadas da encefalopatia hepática e a encefalopatia urêmica. A encefalopatia hepática, ela é reconhecida em todas as espécies domésticas, então bovinos, equinos, felinos e os caninos podem ter. Ela é causada por desvio porto-sistêmico, congênito adquirido,
doença hepática de origem infecciosa metabólica, tóxica ou degenerativa. A patogênese ela não é bem definida, mas acredita-se que é tudo por causa do amônio. Amônio, né? Então, como ocorre? Tendo esse desvio do fluxo sanguíneo ou tendo a lesão dos hepatócitos, vai ser prejudicada a detoxificação do amônio, que quando ele está em concentrações elevadas no organismo, ele vai ter um efeito neurotóxico. Esse excesso de amônio no organismo vai penetrar o cérebro e vai ser metabolizado pelos astrócitos por meio da glutamina sintease, que é uma enzima, e vai formar a glutamina. Essa molécula ela vai atuar como um osmólito intracelular e vai promover o inchaço e o edema astrocítico. Além disso, vai ter outros mediadores inflamatórios que eles também vão contribuir para esse edema cerebral. Nas mitocôndrias, essa glutamina ela vai ser novamente hidrolisada em glutamato e amônio, o que eles descrevem como hipótese do cavalo de Troia. Porque exatamente, você está chegando com a glutamina, mas na verdade vai virar amônio, que é algo tóxico para o organismo. E vai levar à formação desses radicais livres e vai levar a dano às membranas mitocondriais e, por fim, à disfunção astrocítica. Já a encefalopatia renal, acredita-se que o quadro neurológico ele decorre do acúmulo de metabólitos neurotóxicos circulantes, embora que até o momento, em nenhum estudo assim, foi identificado uma substância como responsável da encefalopatia renal. Macroscopicamente, a gente não vai ver nenhuma lesão evidente, mas microscopicamente vai ter a degeneração esponjosa, como eu acabei de dizer, né, que a gente acabou de ver, que vai ser o estado esponjoso, que vai ser caracterizada por números vacúolos de tamanhos variados, que vão estar dispostos em padrão bilateral e simétrico, que é característico desse tipo de alteração neurológica em casos de encefalopatia. E vai estar mais evidente nessas áreas de transição entre substância cinzenta e substância branca. Uma curiosidade é que em animais de pequeno porte, essa vocalização ela vai ser mais evidente nos núcleos cerebelares e no tronco cefálico também. Já em animais de grande porte, pode ter a degeneração esponjosa, ela vai estar difusa na substância branca, no tálamo, na medula espinhal, e pode-se observar ocasionalmente neurônios nefróticos, que vão estar isolados e com citoplasma intensamente eosinofílico e com os núcleos piquenóticos, que são os núcleos bem fortes de coloração. Contudo, uma alteração histológica mais característica é a presença das células chamadas de Alzheimer tipo 2, que basicamente são os astrócitos reativos, que vão estar com núcleos inchados, a cromatina vai estar marginalizada e o centro vai estar claro. Essas células, normalmente, elas podem ou aparecer isoladas, ou elas vão estar em curtas cadeias, assim, e em pequenos grupos com algumas unidades delas, principalmente no córtex cerebral e nos núcleos basais. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu só testar aqui pra ver se vai. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Aqui em casa tá chovendo bastante. Bem tranquilo. Tá. Peraí. Então, gente, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre a polioencefalomalácia. Ok, a sua definição. Ela é uma enfermidade neurológica que é de grande importância em bovinos e ovinos, embora ela possa cometer tanto suínos e animais de companhia como os cães e os gatos. As suas causas em ruminantes, principalmente a sua deficiência pela deficiência de tiamina, que é a vitamina B1, intoxicações por enxofre, sal, a intoxicação hídrica, chumbo, mercúrio e carbamatos também podem desencadear um caso de poliencefalomalácia. Mas o que que tem em comum? Todos esses agentes, eles têm em comum, eles resultam em algumas alterações do metabolismo energético cerebral, que levam a uma necrose neuronal, a edema e também uma disfunção cortical. Tá. Eu vou falar um pouco sobre as características morfopatológicas dessa, desse patógeno, que macroscopicamente a gente consegue observar uma necrose bilateral e simétrica do córtex cerebral, e especialmente nos lobos parietais e occipitais.
Também consegue-se observar um edema bem marcado, que pode gerar um achatamento dos giros e também uma herniação. Microscopicamente, a gente consegue observar uma necrose neuronal acidofílica, que é acompanhada por uma malácia, que a Ana já explicou um pouco. Uma malácia laminar, que conta com uma degeneração em faixas do córtex. E também apresenta microscopicamente um infiltrado de macrófagos, que são as células de Gitter, e eles vão estar fagocitando restos celulares. Também vai apresentar edema intersticial e também astrocitose reativa nas áreas que são adjacentes. Uma curiosidade, uma curiosidade, né? O córtex que é necrosado, ele apresenta uma característica que é bem diagnóstica, e bem peculiar, que ele apresenta uma fluorescência verde sobre a luz, ultravioleta, devido à presença de produtos na necrose lipídica, como eu vou mostrar agora. Aqui na figura 1, a gente consegue observar, o cérebro de um ovino. E na figura A, no caso, é um cérebro ao nível dos núcleos básicos, que a gente consegue observar uma descoloração amarela castanhada bilateralmente, simétrica, da substância cinzenta cortical do córtex parietal. E aqui na figura B, a gente consegue ver o corte transversal, do cérebro fresco sob a luz ultravioleta, que apresenta uma, autofluorescência esverdeada das lesões, que são bilaterais e simétricas do córtex. Aqui na microscopia, a gente consegue ver na figura A, essa aqui é de um bovino, o córtex de um cérebro de um bovino, que apresenta dois giros corticais em cada lado de um sulco meníngeo. E a gente apresenta uma alteração acentuada na intensidade da coloração e também apresenta um estado esponjoso que é parcial. E também uma hipercelularidade das ambas das camadas corticais superficiais em um padrão de faixa, que é pseudolaminar. Que a gente consegue ver o córtex cerebral, é, ui, a substância branca, não está conseguindo ver. Tá, enfim. Na figura B, o córtex cerebral de um ovino, que apresenta necrose cérebro-cortical aguda, e uma necrose neuronal acidófila disseminada. E também apresenta também um edema perineural. A gente consegue observar os capilares que são proeminentes devido à hipertrofia e também à hiperplasia do endotélio. Que é mais duas imagens da microscopia. As duas são de suínos. Na figura C, a gente consegue ver a polioencefalomalácia, que é crônica, na intoxicação por sal, e também a gente consegue observar que a maior parte do córtex cerebral, ele tá completamente com malácia, né? E basofílica devido à infiltração maciça dos macrófagos, com os macrófagos substituindo o parênquima cerebral, necrótico. Aqui na figura D, a gente consegue ver uma polioencefalomalácia aguda, também na intoxicação por sal, e também consegue observar o manguito perivascular, está proeminente, contendo os eosinófilos e também alguns neurônios necróticos acidófilos. Como quadro clínico, meu Deus, aqui tá chovendo muito, calma. Tô com medo de que caia a minha luz. Mas vamos continuar. Sobre o quadro clínico, o que esses animais eles apresentam? Bom, os animais que apresentam, a polioencefalomalácia, eles apresentam sinais neurológicos, progressivos, que incluem tanto uma cegueira cortical, uma cegueira cortical, mas eles apresentam um reflexo pupilar que continua preservado, mas não apresenta resposta visual. Apresentam ataxia, convulsões, opistótono, decúbito lateral e, em alguns casos graves, eles apresentam uma evolução muito rápida, que vai do coma, até a morte do animal.
Falar um pouco agora sobre a leucoencefalomalácia equina, que ela também é conhecida como a doença do milho mofado, que é uma enfermidade neurológica muito grave nos equinos, mas ela pode acometer também os bulls. Bom, como que ela se dá? É pelo consumo do milho contaminado pelo fungo Fusarium moniliforme ou Fusarium verticilioides, que ele produz a micotoxina fulmonizina B1, que ela é considerada o principal agente tóxico envolvido nessa doença. Bom, um pouco da patogênese dela. Bom, começando. Falando um pouco sobre a micotoxina, ela inibe a atividade da enzima ceramida sintase, que ela é fundamental no metabolismo dos esfingolipídios. E isso resulta no acúmulo de metabólitos tóxicos, como a esfinganina e também a esfingosina. É, Falar um pouco agora das características morfopatológicas, nos equinos, né? Que são os mais acometidos. Bom, macroscopicamente, a gente consegue observar uma necrose e também o amolecimento da substância branca dos hemisférios cerebrais e de forma bilateral, mas não necessariamente a gente consegue ver simetricamente. E com essa evolução, essas áreas tornam-se irregulares e podem formar cavitações preenchidas por restos necróticos e também líquido. Microscopicamente, a gente consegue ver que há uma necrose liquefativa da substância branca, apresentando destruição de axônios e também da mielina, uma degeneração vascular e também um infiltrado de macrófagos que estão carregados de lipídios, que são os macrófagos de células de Gitter, além de apresentar edema e alguns eventuais focos hemorrágicos na substância branca. Sobre o quadro clínico desses equinos e burros que apresentam essa leucoencefalomalácia, eles apresentam, ela caracteriza-se por ter uma evolução aguda ou também subaguda, que apresentam uma manifestação neurológica muito severa e grave. Alguns sinais clínicos que vemos no animal é a ataxia, a incoordenação, o andar compulsivo em círculos, a cegueira, convulsão e também a alteração do estado da consciência. E ela, caso, né, fique mais grave, caso ela evolua, já que ela é uma doença que evolui muito rápido, ela pode evoluir para um decúbito, e depois ao coma e depois ao óbito do animal. E infelizmente não há um tratamento eficaz disponível para quando ele tem decúbito e o coma, quando ele tá. Ele é importante, bom, pela gravidade da doença e pela sua alta taxa de mortalidade e também das suas lesões características, ela é considerada um caso clássico da neuropatologia nos equinos, sendo um diagnóstico muito diferencial e também indispensável em caso de síndrome neurológica que está associado a equinos que consomem o milho. Aqui algumas imagens macroscópicas e também microscópicas. Aqui na figura A, a gente consegue ver a leucoencefalomalácia equina, que é um envenenamento por milho mofado, que apresenta um edema massivo do hemisfério esquerdo. Nossa, agora que eu vi que tá escrito errado aqui, mas enfim. Hemisfério esquerdo, com um desvio da linha média, e também uma necrose hemorrágica, e também a descoloração amarelada da substância branca e também da cinzenta. Aqui na B, na microscópica, a gente consegue ver lesões agudas de leucoencefalomalácia equina, que são caracterizadas pelo dano vascular, que conforme indicado pelas hemorragias e também pela exsudação da fibrina. Apresenta também necrose neuronal acidófila, a hipertrofia e também hiperplasia capilar, além do edema e também necroses acentuadas. Na figura C, a gente consegue ver em um ovino
interessante que lá falava sobre tanto burros e equinos, mas aqui tem em ovinos, apresenta um dorso arqueado em um cordeiro recém-nascido. E também a perda bilateral e também a formação de cistos da substância branca cerebral. Agora eu vou falar um pouco sobre a enterotoxemia. Enterotoxemia. Ela também é denominada encefalomalácia focal simétrica, ou FSE. Ela é uma enfermidade de grande importância nos pequenos ruminantes e ela é causada pelo Clostridium perfringens tipo D, que é produtor da toxina epsilon. Ela acomete principalmente ovinos e, em especial, cordeiros bem nutridos, que é um motivo pelo qual também é conhecida popularmente como a doença do cordeiro gordo. Falar um pouco sobre a toxina epsilon, que ela, após a sua ativação pelas enzimas digestivas, ela é absorvida no trato gastrointestinal e alcança a circulação sistêmica, onde exerce os seus efeitos tóxicos. E também a sua ação está relacionada principalmente a lesões vasculares, que promovem um aumento da permeabilidade endotelial, que causa o edema e também a hemorragia. E além da sua calma, eu consegui falar. Excitotoxicidade neuronal, que leva também à degeneração e morte celular nas regiões específicas do encéfalo. É, Sobre as características morfopatológicas, as suas lesões elas são bem típicas e elas consistem em áreas bilaterais e simétricas de necrose, que são localizadas em regiões estratégicas, como o tálamo, os núcleos basais e pedúnculos cerebelares, que a gente consegue ver aqui. E que também conferem um aspecto característico da doença, que no caso é encefalomalácia focal simétrica. Que a gente consegue ver, não sei se está conseguindo dar para enxergar direitinho, que é a encefalomalácia focal simétrica e em ovinos, que apresenta um corte transversal consecutivo do cérebro, que apresenta áreas bilaterais e também bastante simétricas de malácia e hemorragia nos núcleos da base do tálamo e do mesencéfalo. É, Sobre as características histopatológicas, microscopicamente a gente consegue observar uma necrose neuronal acidofílica, um edema perivascular, uma vacuolização do tecido e também um infiltrado dos macrófagos. Que na encefalomalácia focal aguda com uma necrose vascular, que apresenta pequenas hemorragias e infiltrados maciços de células polimorfonucleares. É, Agora eu vou falar um pouco sobre outras doenças que podem que podem acometer, né? Existem outras enfermidades que, embora elas sejam menos frequentes, elas merecem ser lembradas, que no caso são a nigropalidal encefalomalácia, a Zweiback, e também as intoxicações por organofosforados e também por carbamatos. Bom, sobre a nigropalidal encefalomalácia, ela é observada comumente em cavalos que ingerem as plantas tóxicas como a Centaurea solstitialis e a Centaurea repens, que é essa aqui, que eu botei a fotinha. Ela causa uma necrose bilateral e simétrica do globo pálido e também da substância negra. Agora que eu vi aqui, substância negra, estava lá no livro. Regiões que são responsáveis pelo controle motor. É, Clinicamente, esses animais eles apresentam dificuldade em apreender e também mastigar o alimento. E isso resulta num emagrecimento progressivo e também, em muitos casos, é a morte por inanição. Sobre agora a Swayback, que é uma enfermidade de cordeiros que está associada à deficiência congênita do cobre. Bom, esse mineral, ele desempenha um papel essencial na mineralização dos axônios,
de modo com que a sua carência ela resulta na cavitação da substância branca e a desmielinização e também a atrofia cortical. Os animais eles apresentam sinais neurológicos desde o nascimento ou também logo nas primeiras semanas de vida, que incluem tanto a fraqueza, a incoordenação e também um atraso no desenvolvimento motor. Bom, sobre a intoxicação por os organofosforados e também os carbamatos, vou falar um pouco deles. Eles inibem a acetilcolinesterase, que causam um acúmulo de acetilcolina e que causam uma hiperestimulação colinérgica. E além disso, além desses efeitos colinérgicos agudos, eles podem ocorrer lesões degenerativas dos neurônios, dos axônios e também da mielina, que resultam numa neuropatia periférica e encefalopatia de evolução variada. E no caso desses organofosforados e carbamatos, são os compostos que são frequentemente utilizados como os inseticidas e os praguicidas, que são os compostos orgânicos e inorgânicos que a Ana falou lá atrás. Aqui a gente tem uma imagem da intoxicação por. Não sei se a Ana vai querer falar sobre. Então, basicamente, a gente tem que o livro que a gente trouxe, né, o artigo que a gente trouxe, basicamente, é norte-americano. Então, eles falam que é raro a intoxicação por organofosforato e carbamato, mas no Brasil nossa realidade é diferente. A gente sabe que é bem variável em domésticos, assim, a intoxicação por organofosforato e carbamato, exatamente pelo fato de eles estarem nos pesticidas, né? Então, aqui na histopatologia, a gente tem o cerebelo na imagem A, e a gente vai ter as células de Purkinje, onde elas estão mostrando a necrose neural acidofílica no córtex cerebelar. É bem onde está essa seta, que são as células de Purkinje, que elas são mais acidofílicas, mais rosinhas, digamos assim, em neon, basicamente. E na imagem B, a gente tem a imagem do córtex cerebelar, só que os neurônios, eles vão estar em forma piramidais, e os núcleos, eles vão estar na periferia, que é exatamente a característica dessa intoxicação. Pode passar, Ingrid. Bom, então a gente tem que todas essas doenças metabólicas, nutricionais, elas estão diretamente relacionadas ao manejo alimentar, ao estado nutricional dos animais e também no ambiente que eles vivem, exatamente por estar presente em contato com esses pesticidas, pelo milho mofado, como a Ingrid falou, a forma de armazenamento desse milho, e está frequentemente observada nessas situações de desbalanço dietético, ingestão de toxinas naturais ou micotoxínicas, além da falência dos órgãos como fígado e de rins. Bom, então, como conclusão, a gente tem que todas as doenças, elas constituem um grupo de doenças de grande impacto econômico e sanitário, porque, como vocês podem imaginar, as perdas são gigantescas, né, e imensuráveis, assim, quando os animais têm essas doenças, ainda mais que são doenças difíceis, assim, né, digamos assim, de diagnóstico, elas vão ter um sinal neurológico, mas como a gente sabe, apenas um sinal, ele não quer dizer nada. Então, uma vez que elas acometem rebanho de produção em um pleno desempenho, vão causar essas perdas significativas e estão exigindo cada vez mais essas medidas de prevenção que são baseadas no manejo de nutrição e controle desse ambiente. Pode passar. Então, muito obrigada. E, Ingrid, passa mais um. Eu acho que eu coloquei no final. Essas aqui são as células de Alzheimer tipo 2, que eu tinha esquecido de colocar naquele slide, mas essas são as células de Alzheimer tipo 2 que a gente vai ver na encefalopatia. Então é isso, gente. Alguma dúvida? Não, não pulo. Parabéns, meninas. Foi bem legal a apresentação. Pô, nessas células de Alzheimer são essas que estão mais redondinhas, esses neurônios mais redondinhos? Sim, ela é. É que eu não tô conseguindo. É a Ingrid que tá, não consigo circular. Mas esses que estão bem ovais, assim, bem redondinhos mesmo, né? São elas. E o núcleo tá na periferia, assim, né? Isso, essa é a característica. O núcleo na periferia e ela ser mais arredondada. E é bem difícil legal. Achar em artigo, na verdade, foto dessa célula. A gente teve que pesquisar bastante. Ah, imagino. Não, mas bem legal, bem legal. Parabéns, meninas. Muito obrigada. Obrigada.
que achou da apresentação? Eu gostei bastante. Vocês estão de E a parabéns. E Pro? umas imagens bem legais, assim. Essa mesmo no final desses neurônios aqui tá bem bacana. A gente podia Ai, que arranjar uma bom. dessas pro Atlas, né, professor? Pois é, eu tenho esperança de um dia encontrar. Mas então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até Obrigada, gente. agora. A gente vai mandar a próxima reunião, que é daqui 15 dias. Muito obrigada. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Arrasaram, parabéns. Muito obrigada. Essas não serviram.